Todo ser humano, pelo menos aquela pessoa que não foi maculada com o vírus da ideologia nociva que é a esquerda, ela tem dentro de si um senso de razão, um senso de normalidade. Para isso, não precisa ser uma pessoa com um nível de estudo alto, uma pessoa que tenha uma capacidade de análise política, nada disso. É do ser humano. O ser humano tende a saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Dito isso, quando a gente começa a fazer um recorte do que está acontecendo no nosso país nos anos recentes, fica muito claro os desmandos que está acontecendo e o viés ideologizado que existe por trás disso. E a gente pode pontuar. Vamos lá. Foi falado aqui a questão da democracia. O nosso amigo professor Júlio Anderson disse que bom que a gente vive numa democracia, claro que a gente vive, e as pessoas puderam falar mal dos políticos, né? Mas, peraí, isso é prova de democracia? Peraí, se você não pode falar mal de um político, meu amigo, então você está em um regime totalmente fechado. Isso é o mínimo que se espera. Se você está numa democracia, o mínimo que se espera é que você possa criticar, seja o seu vereador, seja o seu prefeito, seja o seu presidente, ou seja, até mesmo os ministros. Inclusive, pensamento esse que o ministro Alexandre de Moraes tinha. Provavelmente mudou, né? Mas ele mesmo falou, se você não quer ser criticado, não seja uma pessoa pública, fique em casa. O que aconteceu com o Alexandre de Moraes? Por que ele mudou de opinião? Como o nosso professor, o nosso advogado aqui ao lado também, o Moisés disse, será que eu vou ser incluído no inquérito por estar falando isso? Isso é democracia? A partir do momento que você tem que questionar se você tem segurança para emitir uma opinião, ou a opinião tem que ser só aquela que agrada aquele que está no poder? Dito isso, eu quero ressaltar que toda ditadura, ela não começa do dia para a noite. Existe um processo. A ditadura normalmente é feita aos poucos. E a população vai sentindo essa perca de direitos de uma forma muito suave, a ponto de nem perceber e nem se opor. Quando ela percebe, como diz no ditado popular, a água já está aí no nariz, a pessoa já não consegue fazer muita coisa. Me atendo à pauta, o que aconteceu com a Ludmila, a juíza Ludmila, antes da gente emitir uma opinião, a gente tem que entender exatamente o que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela foi o seguinte, tentando ser bem sucinto. Ela era juíza na comarca de Unai, Minas Gerais, correto? Assim como inúmeros juízes no Brasil inteiro. E chegou até ela, através do serviço interno do próprio judiciário da cidade, que ela estava correndo risco de vida, estava sendo monitorada, a inteligência, se não me engano, acho que até me equivoquei, foi a inteligência da Polícia Civil da cidade. Falou, olha, você está sendo monitorada, você corre risco de vida. Assim que ela tomou ciência disso, ela entrou com um procedimento interno no judiciário da cidade dela, solicitando que ela tivesse a proteção policial ou, se possível, que ela pudesse aderir ao juízo 100% digital. Para quem não é do direito, o que ela queria? Ela queria ser juíza remotamente. Ela não queria ter que se deslocar até o tribunal todos os dias, porque ela estava haviam indícios muito fortes de que ela poderia responder aí, que ela poderia responder com a vida, né? Que estavam querendo ceifar a vida dela. O que ela fez? Formulou essas informações através de um documento e falou, olha pessoal, preciso dessa proteção. E aí que começa a loucura dessa história, porque isso não é normal. Porque não só negaram, como falaram, normalzinha, sem proteção policial e sem poder ser uma juíza aderente ao juízo 100% digital. Para vocês terem uma ideia, pessoal, vocês que não são do direito, isso já existe, tá? Ela não estava pedindo nada exclusivo para ela. Existem juízes que atuam no juízo 100% digital e não precisam estar ali todos os dias no fórum da cidade, da comarca dele, correto? Percebendo que ela não teria auxílio e que estava sendo incluída em inquéritos por ser de direita, ela, uma mulher sábia, inteligente, né, não é à toa que é juíza, tem dinheiro, ela fez o que se diz ser sensato. Ela foi prudente e foi para os Estados Unidos.